Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia e deixe sua Bíblia aberta. Nós não vamos fazer a leitura à medida que eu for pregando, aí nós vamos lendo o texto. Tem alguém que está sem Bíblia? Tem alguém que está sem Bíblia? Levante a mão. Tem alguém que está sem Bíblia? Você que ainda não tem Bíblia. Quem que não tem Bíblia? Dá para ela. Mais alguém? Tem mais um aqui. Mais alguém? O irmão lá atrás. Que Deus. Aleluia. Onde estão os crentes com a Bíblia? Levanta sua Bíblia para o alto, vamos ver. Amém. Glória a Deus. Eu incentivo você a trazer a tua Bíblia na igreja. Pode ser o celular também. Desde que não fique no Facebook, no WhatsApp, está ótimo. Abra em Mateus capítulo 7. Obrigado. Eu estou gravando essa mensagem, queridos, e vou colocar no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, tem lá umas 120 pregações, mais ou menos. É Pastor Josué Remilson, o nome do canal. Você pode acessar lá, tem muitos temas. E essa aqui eu vou gravar e vou colocar lá. Então, posteriormente, já vou estar lançando no grupo lá da nossa igreja essa pregação que você pode compartilhar. Amém? Amém. Graças a Deus. Quem deseja uma casa edificada na rocha, levante sua mão. Queridos, Mateus 7 é a conclusão do mais tremendo, impactante e vital sermão de todos os tempos. Durante os 3 capítulos, de 5 a 7 de Mateus, Jesus está tratando de princípios e de valores. Mas no capítulo 7 ele conclui abordando acerca de edificação de casas. Uma casa edificada na rocha e outra casa edificada na areia. E casas edificadas tanto na rocha quanto na areia não estão livres das intempéries, que são o extremo das condições climáticas. Jesus, nesse texto de Mateus 7, ele mencionou acerca da chuva que cai, os rios que correm, os ventos que sopram com violência, que significam as lutas, as dificuldades, as aflições, as dores, as tribulações, os sofrimentos. E ninguém está livre disso. Porém, segundo o texto, amados, uma casa edificada na rocha não cai. E por que uma casa edificada na rocha não cai? Porque ela tem fundamentos relevantes que mantêm essa casa de pé. E quais são esses fundamentos? Em primeiro lugar, uma casa edificada na rocha tem como base a palavra de Deus. Aleluia. Seus princípios e valores. Amém? Amém. Acompanhe comigo no texto. Versículo 24. Com os seus olhos aí em Mateus 7, 24.
Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós percebemos no texto, igreja, que tem que ouvir e praticar. Aleluia. Não basta somente ouvir. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, não parou por aí, e as praticar. Tem que ouvir e praticar. Tem que ouvir e obedecer. Tem que obedecer e pôr em prática. Tem muitos eruditos que conhecem a Bíblia de capa a capa, dão um banho em muitos crentes que não leem a palavra, não leem a Bíblia, não meditam nas Sagradas Escrituras. Conhecem de capa a capa, porém não praticam. Satanás conhece, mas não é praticante. Inclusive, ali em Mateus 4, na tentação de Jesus, o diabo citou o Salmo 91. Tiago lhe abordou no primeiro capítulo, dos versículos 22 ao 25. Não precisa você ir lá, eu leio aqui. Tiago 1, do 22 ao 25. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. A pessoa que lê e não pratica é assim. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, olha como que Tiago aborda a palavra de Deus, a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo aquilo que empreende. Onde estão aqueles que querem praticar a palavra aqui com zelo? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. O texto está abordando que aquele que ouve e pratica será próspero, será feliz, será bem-aventurado em tudo aquilo que empreender. Ah, como eu desejo isso para mim. E tem uma batalha constante para obedecer, porque não basta somente ouvir. Romanos 10, 17. Paulo abordou lá que a fé vem pelo ouvir, e sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, não é ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, o obedecer pela palavra. Você ouve e consequentemente você obedece, e tudo isso através da palavra. Aleluia. Romanos 10, 14, só a parte B. O mesmo Paulo, ele abordou assim: como ouvirão se não há quem pregue? Gente, eu sou um pastor que primo em pregar, porque como o povo vai ouvir se alguém não se levantar para pregar? O profeta Oséias, lá no Antigo Testamento, ele declarou que o povo perece por falta de conhecimento. Então, nós, pastores, pregadores, precisamos
precisamos aprender o nosso chamado principal. E o próprio Deus, amados, no princípio ali pregou para Adão e Eva. Agora, houve obediência da parte deles? Não. Noé pregou para toda aquela geração. Houve obediência? Não. A casa caiu. A casa caiu. Mas o segundo Adão ouviu, aprendeu a palavra deles e a sua meninice obedeceu. Aleluia. Foi tentar nas mesmas coisas que Adão e Eva, e como praticante da palavra demonstrou que a casa pode plenamente permanecer de pé, desde que haja obediência à palavra de Deus. E para praticar a palavra, queridos, tem que amá-la. Eu vou fazer uma pergunta. Só levanta a mão quem tiver sinceridade na sua resposta. Quem ama a palavra de Deus? Levante a mão. A maioria. Vou perguntar de novo. Quem ama a palavra de Deus? Levante a mão. Agora, quem lê a palavra de Deus? Não precisa, não precisa. Acho. Dê uma olhadinha para o irmão e pergunta: você lê a palavra? Aleluia. Gente, sinceramente, o dia que eu não leio, parece que está faltando alguma coisa para mim. Isso, ó, devemos. O dia que eu não leio pelo menos um salmo, parece que não é a mesma coisa. O salmista, no Salmo 119, 97, ele declarou assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Nós precisamos fincar as nossas estacas na verdade da palavra de Deus. Quando Jesus orou pelos discípulos, ele declarou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esses dias eu fui prestigiar o nosso presidente. Na quarta-feira tinha um assunto para conversar com ele, e o irmão lá subiu pregar, e que pregação genuína, pura. E gente, ele citou um salmo maravilhoso acerca da palavra de Deus. Salmo 12, verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. Quem ama a palavra de Deus aqui vai glorificando ao Senhor. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós precisamos, amados, devemos viver por essa verdade que precisa ser aprendida desde a infância. Um dos conselhos mais importantes de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, está registrado lá em 2 Timóteo. Tu, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu desde a infância, as sagradas escrituras. Eu fico tão feliz quando eu vejo pais trazendo seus filhos para a escola bíblica dominical. Eu criei os meus aqui, na igreja, e no entanto hoje eles estão aqui, gente, estão aqui, servindo ao Senhor, mas desde pequenos. O Victor, pequenininho, sempre fechadão. O Asaf, serelepe para lá e para cá, totalmente diferente do outro. Para ela, naquele
aquele mundo dela. Mas todos criados na escola bíblica, gente. Todos. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensina a criança, ensina a palavra. Fala a palavra ao teu filho, caminhando pela casa, sentado, andando. Faça isso. Devemos viver por esta verdade. Olha, gente, Paulo falou aos irmãos de Tessalônica algo que impactou meu coração quando eu li. Está lá em 1 Tessalonicenses 2,13. Paulo falou assim: por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes. Deus usa homens para falar à igreja. Quem crê nisso que Deus usa homens para falar à igreja? Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes. Não com palavra de homens, mas segundo ela é na verdade como a palavra de Deus, a qual também opera em vós os que credes. Se você crê na palavra, a palavra está operando em você e quer operar através de você para abençoar a tua casa e edificar a tua casa na rocha. Glória a Deus, aleluia. Segundo os símbolos de fé de Westminster, podemos ser movidos e induzidos pelo testemunho da igreja a uma elevada e reverente estima às Sagradas Escrituras, a supremacia do conteúdo, a eficácia da doutrina, a majestade do estilo, a coesão de todas as partes, o escopo do todo, que é dar toda a glória a Deus, a revelação completa que faz o único caminho para a salvação do homem, as muitas outras excelências incomparáveis e toda a sua perfeição, são argumentos pelos quais fica abundantemente claro que ela é a palavra de Deus. No entanto, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da obra interior do Espírito Santo, que dá testemunho pela palavra e com a palavra em nossos corações. Se nós amamos a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo tem operado em nós, testificando de toda a majestade, supremacia e excelência da palavra de Deus. Continuamos segundo os símbolos de fé de Westminster. Todo o conselho de Deus a respeito de todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou está expressamente estabelecido nas Escrituras, ou por raciocínio lógico pode ser deduzido a partir das Escrituras, ao qual nada é absoluto deve ser adicionado, seja por novas revelações do Espírito, seja por tradições humanas. Não obstante, reconhecemos que a iluminação interna do Espírito de Deus é necessária para o entendimento salvífico das coisas reveladas na palavra. Gente, o Espírito de Deus tem essa plena disposição de revelar a palavra aos nossos corações. E dessa maneira nós ficamos plenamente convictos que é somente por esta palavra que nós podemos ser plenamente felizes nesta vida. Aleluia. Todo aquele que é da verdade ouve a voz de Jesus, é convencido pelo Espírito acerca dessa verdade absoluta, pratica a palavra e a casa não cai, porque ela está bem edificada. Quando Jesus foi tentado por Satanás naquilo que há no mundo, ele usou Deuteronômio 8,13, Deuteronômio 6,16, Deuteronômio 6,13,
e desta maneira ele derrotou um dos maiores inimigos que querem roubar a palavra do povo de Deus. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós vamos vencer todas as nossas demandas pela rica e poderosa palavra de Deus. Com os seus olhos a Mateus capítulo 7. Segundo ponto. Uma casa edificada na rocha é estruturada pelo amor. Mas meu Deus do céu, que tanto esse pastor fala de amor. Tá. É um dos assuntos mais relevantes da palavra, mais pertinentes. Com os seus olhos a Bíblia, vamos ler. Capítulo 7, do 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebe a viga que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho de teu irmão. O que esse texto fala sobre amor? Gente, nessa hipérbole, Jesus ele compara uma partícula de serragem ou um pedaço de qualquer material com uma grande trave ou uma grande viga usada na estrutura de construções para destacar a humildade, o carinho e a sensibilidade que nós devemos ter com os nossos semelhantes. Todo cuidado que nós precisamos ter nos nossos relacionamentos com os nossos próximos. Pois todos nós, amados, todos nós, irmão Wagner, somos frágeis, somos pecadores, somos limitados. Todos nós, sujeitos a errar. Em 1 Coríntios 10, 12 diz lá: aquele que está de pé, cuide que não caia. Ou seja, cuide da sua própria vida, cuide que não caia. Portanto, como bons cristãos, qual que é o nosso dever? Antes de julgar, o nosso dever é amar. Porque um coração repleto de amor de Deus jamais será acusador, jamais será mesquinho, jamais será invejoso, jamais será crítico, contumaz. Um coração cheio do amor de Deus jamais será difamador. Um coração cheio de Deus jamais promoverá contenda entre irmãos, que é uma coisa que, por sinal, Deus abomina. Aleluia. Se Jesus está falando aqui para não julgarmos os nossos semelhantes, tem coisas que Deus não ama, que Deus abomina. Um coração cheio de Deus deve ser o amor irrestrito, altruísta, empático. Assim deve ser o amor de Deus, que nós precisamos viver. Porque não adianta nada falar, dizer eu te amo, e não viver isso. Com os seus olhos no versículo 12, Mateus 7, 12. Jesus pregou assim, Mateus 7, 12. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também a elas. Não é só o venha a nós o vosso reino, só venha a nós e não partir nada de nós. Tudo
quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazer vós também a elas, pois esta é a lei dos profetas. Olha que forte isso. Olhemos para o Antigo Testamento, toda a complexidade da lei dos profetas. Jesus resumiu isso aqui. Tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também a elas. Este versículo, amados, é conhecido em todos os continentes como a regra de ouro, a manifestação prática do amor cristão. Orienta-nos aqui quanto ao procedimento diário da nossa parte para com os nossos próximos, sem egoísmos, porque o amor deve ser a força motriz das nossas decisões. E precisamos também ter a plena certeza e o conhecimento da lei da semeadura. Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem semear, isso colherá. Aquele que semeia na carne colherá corrupção. Uma pessoa que promove discórdia vai colher corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito vai ceifar a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6:2. Levai os fardos uns dos outros. Viver o amor é isso. Levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Voltando um pouquinho, Gálatas 5:14. Toda a lei de Cristo se resume numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Textual da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem glorifica ao Senhor pelo seu grande amor? Quem glorifica ao Senhor pelo seu grande amor? Quem glorifica ao Senhor pelo seu grande amor? Nós glorificamos a Deus pelo seu grande amor. Mas como que nós estamos vivenciando o amor que é o nosso dever, que é a mandamento? 1 João 3,16, a recomendação é: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É forte, né, gente? Mas precisa ser vivenciado, precisa ser vivido. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós precisamos, como igreja, amados, viver o amor. Na nossa casa, na nossa família, nós precisamos viver o amor. Uma casa dividida não subsistirá, mas uma casa onde o amor é vivido vai permanecer de pé. Vai permanecer de pé. Se nós vivermos o amor fraternal, vivido pelos irmãos da igreja de Filadélfia, nós estamos estudando aqui na escola bíblica acerca das igrejas da Ásia Menor. E, gente, quem fundou a igreja de Filadélfia foi o tal Diápalo II, que amava o seu irmão com toda a força do seu coração. O nome do irmão Diápalo era Eumenes, e ele apelidou o seu irmão de Filadelfos, que deu origem à igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Filadelfos significa o amor entre irmãos. Então, amados, quando nós amamos, nós não temos tempo de agir de maneira inconveniente, com mesquinharias, com maldades nos nossos corações.
E assim, consequentemente, somos abençoados. Quem está entendendo essa mensagem, glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Terceiro ponto. Uma casa edificada na rocha tem como seus principais pilares a oração. Amém, igreja? Leia o texto, Mateus 7, do 7 ao 11. Acompanhe comigo. Mateus 7, do 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, quem busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Percebe-se aqui claramente que o desejo de Deus é abençoar o homem através da oração. Percebe-se? Fica muito evidente aqui. Quem deseja a bênção do Senhor para a sua vida, quem deseja a bênção do Senhor para a sua casa, quem deseja a sua casa edificada na rocha, volte-se à oração. Comece a clamar e perseverar em clamar. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. Invocar enquanto Ele está perto. Jeremias 29, 11 em diante. Pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, diz o Senhor. Levante sua mão e receba esta palavra: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E cada cheio cantando. Então ireis e me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor, e serei achado de vós. Levante sua mão e receba esta palavra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Eu creio nisso. Eu creio piamente nisso. Ontem, gente, eu estava mal. E eu cheguei a visitar uma abençoada, uma irmã. E essa irmã foi tão usada por Deus que eu saí daquela visita renovada. Eu cheguei nervoso, mas saí renovado. Igual você chegou aqui talvez nervoso, preocupado, mas você vai sair com a tua vitória, com a tua bênção, porque você está aqui num ambiente de oração. E eu cheguei, essa irmã, o Espírito Santo a envolveu de tal maneira, gente, e ela citou no texto de Jeremias 33, 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem recebe essa palavra nessa noite? Como eu ministrei na escola bíblica, eu compartilhei essa palavra. Se você clamar, Deus vai trazer novidade para você. Se você clamar, Deus vai trazer novidade para você. Quem crê nisso? Se você clamar,
E eu creio nisso porque eu estou pregando para mim nessa noite. E gente, eu fui dormir cedo ontem, não estava bem. E acordei, era 2 horas. E lembrei da palavra da irmã. E olha o mistério. Não se preocupe com o horário, amém? Não se preocupe com o horário hoje. É Santa Ceia. Aleluia. E gente, acordei 2 horas. Um som. Sabe aquele som que não é de Deus? Misericórdia. E eu peguei, me ajoelhei na cama mesmo. Na hora que eu me ajoelhei para orar, o som desligou. Glória a Deus, uma vitória. Aí eu orei ali, orei um tempo. De repente, quando eu parei de orar, gente, um casal começou a brigar. Mas foi longe. Nem o homem, eu acho que a mulher, né? A mulher mais destemperada que ele. Chegava o momento que ele falava: chega! Chega! E eu assim: Deus, faz esse homem falar para essa mulher: receba, profetizando ali. Muda as palavras da boca desse homem, faz esse povo, em vez de brigar, profetizar um na vida do outro. E eu com sono não consegui dormir, aquele casal ligando, gente, misericórdia. E eu ali clamando. A hora que sossegaram, o gato começou a miar na casa. Alguém deseja o gato? Eu estou doando, ou vendendo, se você quiser. Se você não quiser dar um valor, pode ser graça mesmo, né? Vai, que gosta de gato. E gente, eu morri de sono. Eu falei para Jeová, já orei, Jeová. Né? E daí o gato parou de miar, a moto começou a buzinar na frente, a moto de segurança, né, que faz aquelas. Isso é hoje. E aí eu relatando hoje na escola bíblica, quase não dormi nada à noite, relatando aqui. No final, meu irmão me chamou: pastor, Deus me revelou algo acerca dessa experiência. Isso e aquilo. E eu entendi, gente, o mistério de Deus ali para mim. Porque, amados, quando nós oramos, Deus ele vai se manifestar. E muitas vezes de maneiras misteriosas que nós não entendemos. Às vezes, uma palavra aberta. Às vezes, para você vigiar. Às vezes, para você ser mais crente do que já é. Deus dá as diretrizes. Clama a mim e responder-te. Só que Deus vai responder da maneira dele. Quem está disposto a receber aquilo que vem no coração de Deus para a sua vida e que vai te abençoar? Então faça isso hoje. Chegue na tua casa. Você que precisa de uma resposta do Senhor, clame a Ele, que eu tenho certeza que Ele vai te responder e vai anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. E eu estava assim tão desnorteado na manhã de ontem, e essa pessoa tão cheia de Deus me deixou com tanta esperança no meu coração, porque nós, nas nossas limitações, nós vemos as impossibilidades pela nossa pequenez, mas o Senhor grandioso e poderoso é o Deus do impossível, e para Ele não há impossíveis. E tudo aquilo que você pensa que é impossível na tua vida, Deus pode reverter de uma hora para outra. Basta apenas uma palavra dele. Basta apenas uma palavra liberada do Senhor, e Ele transforma vidas, e Ele liberta almas, e Ele transforma as histórias. Deus ouve as orações. Deus ouve as orações. Eu tenho mais um resto aqui para ministrar acerca da oração, e mais um tópico que eu vou ministrar na semana que vem, para você ficar aí curioso acerca do quarto tópico
que é muito importante também, só que eu vou continuar por causa do tempo na semana que vem. Mas, amados irmãos, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Vamos orar com discrição, sem vaidade. Jesus, ele ensinou acerca da oração no próprio Sermão do Monte. Quando você quiser orar, não seja como os hipócritas que querem ser vistos. Não, que estão lá nas praças, que estão lá nas esquinas com as mãos levantadas, mas entra no teu quarto e o Senhor que está lá vai te abençoar. Ore assim, que seja feita por vontade, tanto na terra como no céu. Que prevaleça a vontade do Senhor para as nossas vidas. E o Senhor quer manter a nossa casa de pé. E através da oração a casa vai continuar de pé. Quem crê nisso? Busque a face do Senhor. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu dará boas coisas àqueles que lhes pedirem. E calado chão e cantar. A nossa oração deve analisar o bem próximo. Gente, olhando para a vida de Jabes, lá em 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10, Jabes fez uma oração simples, mas cheia de Deus, e Deus o abençoou. Ele pediu assim, que o Senhor alargue as minhas fronteiras. É óbvio que não tinha egoísmo nenhum em Jabes, porque senão Deus não iria corresponder. É claro que ele queria abençoar outras pessoas. É claro que ele queria compartilhar. É claro que ele tinha um coração generoso. E Deus o atendeu. Porque Deus, ele honra a humildade. Deus honra a generosidade. Faça uma oração generosa. Porque Deus só vai respaldar a oração que condiz com os seus princípios e valores. Não adianta você orar a Deus. Deus quebra aquela pessoa. Corta o pescoço daquele. Deus jamais vai honrar esse tipo de oração. Mas se você orar para Deus abençoar, aí a possibilidade é grande. Aleluia. Nós precisamos, gente, orar confessando pecados, como Neemias e Daniel. Fique em pé, para dar a impressão que estiver orando. O apóstolo Paulo declarou lá em 1 Timóteo 2,8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Levante suas mãos agora e vamos orar para participar da Santa Ceia. Como está o teu coração diante do Senhor? Como está o teu coração? Quero que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Aleluia. Faça sua oração pessoal agora. Nós vamos participar da Santa Ceia.